Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, queridos ouvintes, estamos aqui juntos para darmos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto de Bezerra. No programa anterior, encerramos o livro 3º e entramos no livro 4º, Esperanças e Consolações. Estamos falando sobre a questão da felicidade e infelicidade relativa. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 1, 4º livro, capítulo 1, nas questões do 922 e 923. E para nos acompanhar, estou aqui na presença do nosso querido Américo Nunes. Tudo bem, Américo? Olá, minha querida irmã, tudo bem? Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Isso aí. E euzinha, né? Angélica Lopes com vocês para dar sequência em mais uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo Felicidade, né? Que é um objeto de desejo de todos nós. Quem não quer, né, Angélica? Todos nós queremos ser felizes, mas o que estamos fazendo para conquistá-la, né? Ou adquiri-la? Mas vamos lá. Kardec, muito preocupado com essa questão, faz uma pergunta interessante para os espíritos. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Bom, na questão eu já questiono um monte de coisa, né? Mas vamos lá, Américo. Sem dúvida, são várias perguntas dentro de uma, né? E vários posicionamentos de grande reflexão. Querida irmã, a resposta dos espíritos foi a seguinte. Eles nos dizem que o critério de felicidade comum a todos os homens, ou seja, é como se eles tivessem dado uma receita de como sermos felizes. Eles dizem que é a posse do necessário para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o que a gente tem aqui? Que, primeira parte é essa questão da posse do necessário. Eu me recordo que, algum tempo atrás, agora eu vou fazer aqui, puxar a sardinha para o lado da doutrina espírita. Antes de eu ser espírita, eu era uma pessoa bastante apegada, um pouco mais, que ainda não consegui me desapegar completamente, não. E você aí de casa, querido irmão, querida irmã ouvinte, como anda o seu apego às coisas materiais? Pensem, reflitam sobre isso. Para mim ainda não cessou totalmente, ainda tenho apego a bastante coisa, mas eu consegui, depois que eu conheci a doutrina espírita e dou esse mérito todo ao espiritismo, consegui, de certa forma, diminuir um pouquinho o meu apego às coisas materiais e entender um pouquinho melhor o que é necessário. O que acontecia na minha vida? Eu me recordo, por exemplo, eu vou dar algo aqui bem simples, mas que aconteceu em todos os campos da minha vida. Vou lembrar aqui do exemplo dos carros que eu comprava. Ao longo da minha vida, eu sempre gostei de comprar carro bonito, carro bacana e etc. E eu me recordo que eu sempre consegui, às custas de fazer prestação, às custas de muito sacrifício, né? Porque eu nunca fui muito abastado, sempre consegui comprar um carro bacana, daqueles de fazer inveja, como se diz por aí. E aí eu comprava aquilo ali me dava uma felicidade por um período muito curto. Daqui a pouquinho
eu já estava pensando no outro, melhor um pouco, e aquele carro já não me trazia felicidade nenhuma, ele já começava a me dar, para falar a verdade, um pouco de raiva. Que eu falava, puxa, esse carro aqui, já estou há tanto tempo com ele, às vezes o tempo era pequenininho, mas eu achava aquilo ali uma eternidade. Ao passo que, quando eu comecei com o Espiritismo a entender que isso aí não tem nada a ver, que isso não faz tanta diferença assim na nossa vida, hoje tenho um carro que é 10 vezes mais velho do que os carros que eu tinha antigamente, não tem luxo nenhum, não tem nada, e eu sou extremamente feliz com aquele carro. Eu fico feliz quando aquele carro me leva para fazer minha compra no mercado, fico feliz quando leva a minha família para passear, fico feliz quando leva a minha família para visitar um outro ente da família. Então, hoje, embora não seja nada daquilo que eu tinha antigamente, aquilo ali me traz uma felicidade extrema. Então, o que os espíritos dizem com a posse do necessário não é exatamente ter o necessário, mas é entender que eu tenho o necessário. Porque às vezes eu tenho o necessário, mas não entendo. Eu acho que aquilo ali não é necessário. Eu acho que preciso de mais, acho que quero sempre mais. Então, enquanto eu estiver querendo sempre mais, eu vou viver como esse Américo, que tinha, mas nunca estava satisfeito. Eu nunca estava feliz realmente, estava sempre ansioso, aflito para uma próxima conquista e não prestava atenção naquela ali. Então, precisamos entender isso, que não é aquilo que eu tenho, mas sim é um entendimento que eu tenho sobre aquilo ali, que aquilo ali é suficiente. Se eu não tiver esse entendimento, na verdade eu passo a minha vida inteira buscando e nunca me contento com aquilo. Vou causar infelicidade. Vou estar sempre aflito, sempre com inveja de alguém que tenha. Vou trazer uma série de males porque eu não consigo entender aquilo ali. E ele diz ainda que para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, como vêm os meus bens? É através de atos completamente lícitos, completamente morais, e eu não vou falar aqui só do que está dentro da lei ou fora da lei, não, porque muitas das vezes a gente faz algo que está dentro da lei, mas aquilo ali pesa pra caramba na nossa consciência. Às vezes eu ganhei uma promoção no meu trabalho às custas de uma fofoca, de uma maledicência, como a gente chama no espiritismo, e aí eu fiz uma maledicência qualquer, o meu colega acabou se prejudicando e eu fui lá. Há alguma lei que proíba isso? Não, eu trabalho no direito, não há nenhuma lei que me proíba de fazer uma maledicência. Mas, a não ser que a pessoa consiga comprovar que aquilo ali... Assim, é algo bem difícil. Na verdade, a maioria das maledicências vão ficar por aquilo mesmo no campo da relação das pessoas. Agora, na nossa consciência, aquilo ali vai ter um peso enorme. Então, ainda que não seja algo que vai me causar um problema maior, tudo mais, na vida relacional, no meu relacionamento com aquelas pessoas, aquilo vai ficar na minha consciência. Então, fiz alguma coisa ilícita, consegui um dinheiro através de uma propina, através de um roubo, um furto, algo do tipo, acabei enganando alguém. Isso tudo vai me trazer um momento qualquer problema na consciência. Ou fiz através de passar a perna num irmão meu, num colega de trabalho. Isso em algum momento vai me trazer um problema na consciência. Então, para que eu tenha felicidade, eu preciso me livrar de tudo isso. Não há como ser feliz enquanto eu estiver com a minha consciência pesada. Se a minha consciência está pesada, eu não consigo ser feliz. E a fé no futuro. Me recordo agora de uma questão que aconteceu comigo. Dá pra gente falar um minutinho ainda, minha irmã? Me recordo de uma questão que aconteceu. Eu até fiquei emocionado. Que aconteceu comigo essa semana, que eu perdi minha vozinha, sabe? Ela desencarnou e ainda dói bastante para mim. E eu estava bastante desesperado, triste, chorando e tudo mais. E acho que encaixa exatamente nessa parte final aqui da resposta deles. Num determinado momento da minha vida, nessa semana, um dia após a minha avó ter desencarnado, eu estava muito mal, muito triste, minha mãe também passando mal, minha mãe quase que morreu, perdeu a consciência várias vezes, desmaiou, teve pico de pressão, foi algo bastante
difícil para minha família essa última semana. E aí, chegou um determinado momento que eu parei para fazer uma oração. E eu comecei a orar, pedindo para que minha avó fosse bem recebida, pedindo para que minha família fosse consolada, pedindo força aos espíritos de luz para que a gente pudesse passar esse momento da separação, que sem dúvida é difícil, ninguém está totalmente preparado, é muito difícil ainda para a gente. E aí, no meio da oração, Angélica, no meio mesmo, eu fazendo a oração, eu comecei a sentir uma felicidade, mas tão grande, algo inexplicável, mas foi tão, assim, absurdamente grandiosa aquela felicidade que eu comecei a sorrir. E eu percebia que o meu corpo material, o meu corpo físico, eu estava fechado, com os olhos fechados, mas eu percebia a minha boca sorrindo e eu enrugando todo o rosto ali com um sorriso que eu não conseguia conter. E eu estava com medo até de alguém entrar no quarto e me ver naquela situação, sorrindo pra caramba, e minha avó tinha acabado de falecer, e eu tentava me controlar e não conseguia. Cada vez vinha um sorriso mais forte dentro de mim, que acabava exteriorizando no meu corpo físico. O que isso significa? É a fé. É a última coisa que ele falou aqui. Quando a gente tem fé de verdade, a fé no futuro, a certeza de que nós não seremos desamparados, a certeza de que nós temos a proteção desses guias de luz, que nós temos, acima de tudo, Deus, que o tempo todo esse Pai amoroso que não nos abandona, sem dúvida nenhuma, as coisas ficam muito mais fáceis e a felicidade vem. Então, para a vida material, a posse do necessário, entender o que é o necessário, parar de buscar o supérfluo. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É muito importante essa colocação, porque os sentimentos, a forma como a gente enxerga cada momento e cada situação da nossa vida é que vai compor, né, o engrama da nossa felicidade, desse sentimento de angústia, de pesar, a um sentimento de paz e de leveza, porque o momento, viver na matéria nos aprisiona, e no momento em que a gente se desliga dela, a gente alcança uma liberdade, um sentimento muito mais pleno. Então a gente tem realmente que confiar na organização divina e no que ele nos promete, né? nos dá como certeza. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, nós vamos dar sequência aqui na questão 923. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro o necessário e vice-versa, conforme as posições. E se a gente rever a questão anterior, né, a felicidade terrestre está relativa, né, é relativa à posição de cada um. Então, cada um tem um estágio no processo evolutivo. Então, eu acho muito importante a gente ter sempre isso em mente, porque esse vai ser a referência para a nossa autoanálise e a referência para que a gente possa traçar uma análise em relação ao nosso próximo. A forma como a gente pode ajudá-lo, a forma como a gente pode fazer com que ele cresça também. Automaticamente estaremos crescendo. Então, Kardec coloca: aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro necessário? De acordo com as vossas ideias materiais. O que ele diz? Que se nós analisarmos sob o ponto de vista das nossas ideias materiais, sim, o que é supérfluo para um não representa para outro o necessário e vice-versa. Ele continua dizendo: se analisardes de acordo com as vossas ideias materiais, com os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Ou seja, a gente tem que perceber aqui, eu vou continuar até a leitura da resposta, mas que os espíritos não estão nos dando aqui uma forma de agir, não é uma receita, muito pelo contrário. Eles estão dizendo aqui para a gente
o que ocorre de acordo com a nossa maneira equivocada de ver hoje a vida. Então, de acordo com a nossa maneira, eles são bem claros. Preconceituosa, de acordo com os vossos preconceitos, de acordo com a nossa maneira materialista, eles falam com as vossas ideias materiais, de acordo com os vossos caprichos ridículos, são até bastante duros conosco, né? De acordo com essa nossa visão equivocada da vida, sim, o que é supérfluo para um, às vezes não representa o necessário para o outro, e vice-versa. Agora, continuam eles. Sem dúvida, aquele que tinha, por exemplo, eles dão um exemplo para nós aqui, 50 mil libras de renda, vamos pensar aqui em, sei lá, 50 mil reais, e ver reduzida a 10 mil reais, por exemplo, estamos dividindo o salário aqui por 1/5, né? Seja lá qual for a moeda dessa época, a gente não está fazendo a conversão não, tá, querido irmão ouvinte aqui da Rádio Rio de Janeiro, mas o que ele está dizendo para a gente aqui é um exemplo em que o cidadão tinha um determinado salário e cai para 1/5. É como se a gente ganhasse 10 mil e caísse agora para 2 mil, ou se ganhasse 50 mil e caísse para 10 mil. E ele diz, esse que vê o seu salário reduzido dessa forma se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura, manter ou conservar o que chama de sua posição, não pode manter aquela sua pose, aquela sua posição perante a sociedade, não pode ter cavalos, lacaios, satisfazer, podemos trazer para o dia de hoje, né? A gente estava falando antes, né? Que isso aqui na época era o que representava posição. Hoje é o quê? Uma casa bonita, um carrão, né? A gente estava até falando do carro um pouco antes. Tudo vem a calhar, nada é por um acaso. Antes do nosso intervalo a gente falou sobre isso. Satisfazer a todas as suas paixões, etc. Então ele julga que lhe falta o necessário, ou seja, de acordo com as nossas ideias, isso é importante, materialistas, preconceituosas e os nossos caprichos ridículos. Um cidadão que ganha 50 mil, passa a ganhar 10 mil e acha que é um absurdo que ele não tem o necessário. No entanto, francamente, como dizem os espíritos, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitas pessoas que morrem de fome, de frio, sem sequer um abrigo para repousar a cabeça. Ou seja, eu penso que eu estou completamente perdido porque o meu salário reduziu de 50 mil para 10 mil ou de 10 mil para 2 mil. Acho um absurdo aquilo e acho que eu não tenho mais nem condições de manter o necessário. E aí o que os espíritos nos dizem? Que ao lado, se eu observar muito bem, eu com certeza vou observar um irmão morrendo de fome e eu reclamando de ter aquele meu salário, ainda que seja um pouco menor do que eu ganhava antigamente, do que eu ganhava antes, ainda que seja menor, é algo que sem dúvida nenhuma dá para eu comer, dá para eu manter a minha dignidade e ter onde repousar a minha cabeça. E ele finaliza a resposta dizendo que o homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Aqui é importantíssimo que a gente faça um parêntese. Quando ele diz que o homem sábio olha para baixo, ele está querendo falar para nós em relação ao tópico que está sendo tratado, que é o quê? É a percepção que eu tenho, é isso que nós estudamos no programa de hoje, é a percepção que eu tenho sobre o que é necessário e sobre o que é supérfluo. Então, quando eu quiser ter essa percepção do que é necessário e supérfluo, eu preciso olhar para baixo. Eu preciso olhar o meu irmão que tem menos do que eu e muitas das vezes é muito mais feliz do que eu. Ainda que ganhando 1/3 do meu salário, 1/10 do meu salário, eu olho e ele tem uma felicidade enorme. Por quê? Porque a felicidade, como nós falamos no bloco anterior, antes do intervalo, é a posse do necessário, ou seja, o entendimento de que eu já tenho o necessário, porque se eu busco sempre mais, nunca estou satisfeito, eu nunca acho que tenho o necessário, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E às vezes há alguém do meu lado que tenha muito menos do que eu, e ele tem essas três coisas, tem a posse do necessário, tem a consciência tranquila e tem
a fé no futuro. Logo, se eu olhar para baixo, eu vou perceber que eu estou muito bem naquela situação. Por que eu quis fazer esse parênteses? Que isso é exclusivo para nós observarmos a posse do necessário. Porque é óbvio que há irmãos que olham para baixo para poder se sentirem superiores. Não é isso que o Kardec quer nunca. Não, realmente, a questão desse olhar é você ver em todas as escalas. Se você está num patamar bem, assim, num patamar mediano, se você olha para cima e fala, poxa, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro, que o fulano que está acima de você, numa posição superior, tem. Mas, em compensação, se você olhar para quem está na sua retaguarda, você vai ver muita gente que tem muito menos do que você tem e, às vezes, nada do que você tem. Enquanto você tem uma mesa farta nas suas refeições, eles estão a mendigar um resto de comida qualquer. Então, essa é uma situação que, enquanto existir, a nossa felicidade plena não vai acontecer. Entende? Porque não existirá homem, espírito encarnado feliz, enquanto houver um irmão em necessidade. Isso os espíritos nos falam. E Bezerra de Menezes, ele sempre foi muito categórico nisso, né? Eu não quero ascender a espaços superiores, porque ainda tem muito irmão que sofre, que eu preciso ajudar na Terra. Então, isso é de uma generosidade, de uma grandeza muito grande. Então, nós temos que pensar na nossa vida, na nossa conquista, no sentido dessa felicidade como uma coisa de evolução espiritual, de mudança de paradigma, de mudança de reflexão sobre as coisas que lhes são realmente necessárias ou úteis. Américo falou sobre o carro, a conquista de carro. Eu tenho amigas que têm uma posição social muito, muito elevada, estão graças a Deus, muito bem materialmente, mas ela chegou à conclusão que ela não precisa de carro, entende? Para ela, ter carro não tem necessidade, seria uma ostentação. Então, o que ela fez? Ela vendeu o carro dela e está sem carro. Se ela precisar de transporte, ela contrata ela acha que é melhor, é mais tranquilo para ela. Enquanto outros que não têm nem o que comer dentro de casa estão naquela preocupação, se endividando para ter um carro, de preferência de porte, para chamar a atenção realmente dos outros. Então, a gente tem que enxergar que nível, que postura nós estamos utilizando e qual nível evolutivo que nós estamos, independente da classe social que nós estivermos ocupando no momento. Porque tem muita gente que está na rua pedindo ajuda, que tem uma paz interior muito grande e que procura fazer pelo outro aquilo que muitos que têm situação boa para fazer não fazem. Fala. Eu queria até deixar aqui para os queridos irmãos um desafio para nós hoje, até algo que talvez colabore com o nosso engrandecimento, que cada querido irmão, cada querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro chegue em casa hoje ou no seu trabalho, onde for, e converse, faça uma roda ali de amigos para poder ver. Será que nós já entendemos de fato o que é a posse do necessário? Perguntem-se a si mesmo e tentem conversar com os outros para poder ver a qual conclusão nós chegamos. Sem dúvida nenhuma, isso vai nos ajudar um pouquinho a nos elevar como espíritos. E nos posicionarmos, né, em relação ao que nós temos. Será que nós estamos praticando o excesso ou estamos felizes do jeito que nós estamos? Então, tudo isso é uma reflexão. Vamos agradecer a Jesus por este momento, né, em que estudamos, e o estudo realmente ele é a ferramenta que nos liberta, que nos traz luz no nosso caminho, que nos dá possibilidade, né, de fundamentação, né, a melhor palavra, para as nossas decisões. Que Jesus nos abençoe sempre e nos proteja. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos nós aqui, Marta Batista e eu, estudando o livro, e hoje vamos estudar o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos dar continuidade ao estudo deste capítulo que nós iniciamos no programa anterior. Tudo bem contigo, Marta? Tudo bem, Tony. Tudo bem. Vamos então prosseguir com esse estudo de um capítulo assim muito importante para nós espíritas, né? Porque ele nos passa todas as informações que são necessárias para que a gente possa prosseguir numa caminhada sem desencontros, sem surpresas desagradáveis, né? Porque, sobretudo nesse item, que ele nos diz, não acrediteis em todos os espíritos, e nos itens subsequentes, e quando ele nos falou também anteriormente sobre o prodígio dos falsos profetas, enfim, é todo um capítulo que nos orienta sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo invisível e de que maneira nos resguardarmos a fim de que possamos caminhar sem sermos enganados. Essa é o último texto de Kardec no capítulo. Depois iniciam as instruções dos espíritos, e nesse último texto nós devemos ter muita atenção em tudo que Kardec nos sinaliza para que nós não sejamos enganados. Não é algo muito fácil nós distinguirmos, né, um bom de um mau espírito quando eles querem nos ludibriar. Então é importante que a gente fique atento e, sobretudo, existem 2 pontos que nós temos que ter muita atenção para que a gente possa sair bem nesse quesito da distinção das falsas mensagens para as boas mensagens. Um é o mergulho com profundidade absoluta nos estudos. Isso é fundamental. E usarmos sempre como crivo, não obras subsidiárias, que são boas, nos auxiliam, mas na hora de nós termos realmente um estudo da doutrina, nós precisamos ter como crivo absoluto Kardec, que foi o escolhido por Jesus para trazer a doutrina espírita para nós e codificá-la. Então, usando esses 2 quesitos, estudo profundíssimo da doutrina, estudo profundo, constante e perseverante, e usando como crivo Kardec e não nenhum outro espírito, nós vamos ter, com certeza, uma boa probabilidade de acertos, né? Não é muito fácil, tanto é que no livro dos médiuns, que nós devemos, nesse quesito, estudar bastante, a partir do capítulo 24, nós temos ali várias orientações nos mostrando como distinguirmos um bom de um falso espírito, um bom e verdadeiro espírito e um falso. Então, ele fala sobre o capítulo 24, sobre a identidade dos espíritos. Então, não é algo que a gente possa rapidamente realizar.
temos que estudar realmente com profundidade. Então vamos ver o que Kardec nos traz. Ele inicia com uma orientação de João na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então essa é a primeira exortação de João, e Kardec vai desenvolver o seu raciocínio a partir desse primoroso texto de João. Ele já nos alerta, né? Fiquem atentos, não acrediteis em todos os espíritos. E muitas vezes nós percebemos essa dificuldade dos espíritas, sobretudo quando eles estão iniciando na doutrina, eles ficam tão maravilhados. Claro, a gente fica, lógico, né? Todas as nossas perguntas e os questionamentos de milênios, séculos, nós conseguimos encontrar as respostas na doutrina espírita, vindas as respostas dos espíritos desencarnados. Então, lógico, nós ficamos maravilhados. Mas aí, essa primeira etapa, nós temos que superá-la, porque senão ela pode causar mais danos à doutrina do que benfeitorias. Então, como é que nós superamos essa primeira etapa de exaltação, como Kardec chama em O Livro dos Médiuns? Estudando. Não tem outra alternativa. Então, vamos ver o que Kardec nos diz. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então vamos fazer uma rápida pausa aqui e chamar a atenção de que, se ele nos alerta que o Espiritismo não produz prodígios nem milagres, porque a gente não deve esperar isso do Espiritismo, o primeiro sinal de alerta para nós é percebermos que aqueles lugares, aqueles médiuns que possam, porventura, querer nos chamar a atenção e fazer com que nós sejamos encaminhados para lá, meio que hipnotizados com as declarações de que ali você pode conversar com espíritos e que eles vão te trazer respostas sobre tudo que você desejaria, enfim, coisas sobretudo de ordem pessoal, você já sabe que isso tem ali um sinal de alerta, né? Um sinal vermelho piscando. Olha, tem alguma coisa errada, né? Não é esse o objetivo dos espíritos, trazerem respostas pessoais. Não é. Eles vêm para trazer informações amplas que possam ajudar a toda a sociedade, a todo o planeta, a toda a humanidade. Então, se eles tendem para os prodígios, para os milagres, através do contato mediúnico, a gente já tem ali um alerta mostrando que isso não está no caminho correto, porque não é essa a proposta do Espiritismo. E ele segue: assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Então, se são leis da natureza que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, não podem ser prodigiosas e nem milagreiras. Então, já vamos alinhavando o nosso raciocínio, porque Espiritismo é raciocínio,
é fé raciocinada. Então ele nos diz que nós temos que perceber no Espiritismo a revelação que ele nos traz dessas leis naturais que nos mostram como é a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Não tem nada de sobrenatural. Nós vamos entender que o magnetismo, os fluidos, são a chave que irá abrir justamente todo o desenrolar dessa orientação. E ele segue fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos, até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Perfeito. Quer dizer, se você ler o capítulo 14 de A Gênese Espírita, a Gênese, os milagres, é a Gênese segundo o Espiritismo, você vai ter ali no capítulo 14 dos fluidos toda uma revelação de tudo o que os fenômenos incompreendidos até hoje podem ser explicados por essa lei natural. E aí todo o restinho possível que restava no domínio do maravilhoso, né, do fantástico, o Espiritismo dissipa, ele destrói. Por quê? Porque ele vem mostrar que essa lei dos fluidos é que realmente vão dar conta de explicar tudo aquilo que até então nós julgávamos no campo dos milagres fantásticos, do maravilhoso. Então, muitos dizem, mas como assim? Você está diminuindo a grandeza de Jesus? Você está diminuindo a grandeza de Deus? Não, pelo contrário. Nós estamos engrandecendo, fortalecendo, porque ele nos mostra que toda a sua criação de leis naturais podem dar conta de explicar. E isso também nos remete ao processo de evolução. Quando Jesus nos diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, nós percebemos que nós podemos um dia, num futuro ainda distante, chegarmos lá também. E termos um domínio, um conhecimento bastante amplo dos fluidos e realizarmos o que Jesus fez, o que Jesus faz e até muito mais, como ele mesmo disse. Então ele segue. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Olha que interessante. Então, já vem aí mais uma revelação para nós. Aqueles espíritos que vierem com esse tipo de argumentação, de produzir milagres, feitos maravilhosos, eles vão na contramão daquilo que é a característica maior do verdadeiro profeta. Qual é? A de produzir boas ações, bons efeitos morais. Então é essa característica que deverá nortear a nossa avaliação, a nossa crítica. Ele segue, esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, ao pesquisar a causa de certos fenômenos. Ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Olha que fantástico, né? De uma forma até poética, Kardec nos mostra que a luz, a verdade, vai sempre dissipar a pior e a mais profunda mentira. Então, a mais profunda falácia, desde que nós saibamos nos orientar
pelo correto. O que vai revelar um verdadeiro profeta? A sua produção moral, os seus feitos morais. Né? Então, se nós formos pelo mágico, maravilhoso, daí nós temos dito na semana passada, quando a gente falou da missão dos verdadeiros espíritas, né, ou dos bons profetas, é justamente isso. Porque nós não podemos mais nos apegar ao mágico, ao maravilhoso, porque ele vai na contramão dos efeitos morais. E nós, nos apegando a esses efeitos miraculosos e mágicos, nós temos uma grande possibilidade de caminharmos com espíritos falaciosos. Então é preciso atenção. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, a de falsos cristos e falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Então, nós vamos nos perguntar, mas como é que eu posso realmente ter certeza que não estou aderindo a uma tese ou uma proposta de ideias absurdas e bizarras trazidas por um falso sábio, né? Porque o pseudo-sábio é algo que a gente tem que ir lá no livro dos médiuns estudar. Porque esse é realmente bastante perigoso. Porque aquele que fala o absurdo total, você logo identifica. E não, pera lá, isso não pode ser. Está fere a minha lógica, fere aquilo que Kardec diz, aquilo mais básico, né? Mas o falso, o pseudo-sábio, que é aquele espírito bastante inteligente, mas que usa a inteligência para falsear e produzir atenção para ele, e que, lógico, ele era assim como Kardec nos fala quando ele estava aqui na Terra, ele pode ter mudado o foco. Antes podia ser na política, na economia, né, na sociedade, mas agora ele vai justamente no mundo dos espíritos e diz, espera aí, então deixa eu fazer aqui meu estofo, né, e me tornar uma pessoa, um espírito conhecido, famoso, né, e todos me seguirem. Ele quer seguidores. E como ele é inteligente, ele não vai dizer coisas muito absurdas que você vá identificar logo como errado. Ele vai falar coisas bem elaboradas. Então, é preciso que você estude bastante a doutrina para que você consiga identificar. Isso aqui fere totalmente. Mas para isso, só estudando. E o primeiro item é estudar justamente essa categoria de espíritos pseudo-sábios. Lá no livro dos médiuns tem todas as categorias de espíritos. Muito bem. Seguindo, ele diz, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. Quer dizer, encarnados, eles trabalhavam dessa maneira, né? Depois, mesmo desencarnados, quando as relações mediúnicas ainda não eram conhecidas, antes da doutrina espírita, que elas existiam, mas ninguém tinha elas elaboradas e codificadas, eles usavam a sua influência dessa maneira, né? Não era tão ostensivo, era menos através de inspiração, unidade inconsciente, ou auditiva, para aqueles que são médios auditivos ou até mesmo falantes. O número daqueles que em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe de Cristo, e mesmo como Deus, é considerável.
Quer dizer, não é algo que a gente diga assim, puxa, isso é muito raro acontecer. Eu tenho até que me precaver, mas é uma coisa muito rara de acontecer. Não. Ele diz que o número daqueles que fizeram isso, se apresentaram dessa forma, é um número considerável. Então, temos que estar alertas. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Sim, inclusive João, numa das suas 2 cartas, eu me lembro agora se é a primeira ou a segunda, ele fala que aqueles espíritos que atestam que o corpo de Jesus não é de carne são do anticristo, da falange do anticristo. João já dizia isso numa das suas 2 epístolas. Então, é preciso a gente ficar alerta sim, porque desde sempre os espíritos enganadores, falaciosos, tentaram nos enganar. E aí você, não, mas então só os eleitos saberão distinguir o falacioso, o falso profeta, o falso Cristo? Não. Qualquer um de nós pode, a partir do advento da doutrina espírita. Basta que nós mergulhemos no estudo e estudemos com profundidade. No caso da identificação, o mais importante é mergulhar no Livro dos Médiuns. Muito embora a gente saiba que a doutrina é um bloco monolítico, segundo Herculano Pires. E ela precisa ser estudada em seu conjunto. E jamais materiais. E, lógico, os efeitos miraculosos, prodigiosos, mediúnicos, de cunho miraculosos, são materiais, características materiais. É ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que principalmente se podem aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, companheiros, todos podemos identificar, discernir o falso do verdadeiro profeta. Basta estudarmos e termos como crivo Kardec. Não é isso, Tony? É verdade, né? Porque como outro dia eu vi uma amiga minha falando, Jesus, ele diagnostica a nossa doença, mas ele simplesmente não deixa por aí. Ele dá também o remédio, né? A maneira como a gente tratar. E essa doença nossa de acreditar em tudo que se apresenta é uma doença que foi identificada por ele, mas ele nos deu o remédio mais simples, que é essa metáfora da árvore, né? A árvore boa e da árvore má, o bom fruto e o mau fruto. Você pode ver que em todos os textos sempre o Kardec ou qualquer outro autor volta a isso, porque é uma coisa tão simples, cristalina, que é impossível deixar de citar esta frase, né? Conhece a árvore por seus frutos, né? É o antídoto que nós temos para evitar sermos iludidos pelos falsos profetas, né? Como sempre, Jesus era muito simples. Mas o nosso tempo já está esgotado, então nós vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.